nós estamos revisando estequiometria. E o que é estequiometria, vestibulando, para vocês? Primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear, depois fazer a regra de 3. Então, primeiro eu tenho que montar a equação, depois balancear, depois fazer a regra de 3. Na maioria das questões, a equação já vem. Nós temos que só balancear e depois fazer a regra de 3. Mas eu estou colocando algumas questões aqui sem equações, porque são questões tradicionais que a gente tem que lembrar para o vestibular. Então vamos lá para a telinha fazer mais uma questão aí de estequiometria. Acompanha aí, vestibulando. Na combustão de 36 gramas de grafite puro, foram obtidos 50,4 litros nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aí ele deu aí 22,7 litros, né? Podia ser 22,4, não importa. Ele deu, a gente usa o que o texto dá. De CO2. Qual é o rendimento desse processo? Então vou reler a questão, tá? E lá no vestibular você faz isso também, né? Para pegar melhor os dados. Então vamos reler aí a questão, vestibulando. Na combustão de 36 gramas de grafite puro, foram obtidos 50,4 litros nas CNTP de gás carbônico. Qual o rendimento desse processo? Então, primeiro, ó, ele não deu equação, mas eu sei que o gás carbônico ele foi obtido. Então, eu já sei que o gás carbônico vai estar onde? No produto, tá certo? E essa é bem fácil, mas tem às vezes vem uma questão mais contextualizada, vem uma molécula mais complexa ou um composto mais complexo, aí você lembra que se foi obtido, ele vai para o produto. Ele falou em combustão, então para ter combustão, necessariamente tem que ter oxigênio no reagente. Falou em combustão, tem que ter oxigênio. Na combustão de grafite, ele fala muito grafite, carvão, então eu estou colocando C, carbono. Então essa é a reação. Então lembre, falou em carvão, falou em grafite, eu coloco carbono. Falou em combustão, eu coloco para reagir com O2. Lógico, carbono mais O2 forma CO2 se a reação for completa, mas ele disse que obteve CO2, porque também podia formar o monóxido de carbono, CO, quando a reação não é completa. Tá? Quando a reação, se ele falar que a reação não é completa, no produto eu vou botar C mais O2, formando CO, monóxido de carbono. Mas se ele falar que a reação foi completa, então eu vou colocar CO2. Às vezes, vestibulando, quando o motor do carro não está muito regulado, tá? Então, quando você pega lá a gasolina, C8, por exemplo, né? H18, a maioria das moléculas que compõem a gasolina, quando você queima com oxigênio do ar, aí você, em vez de formar só CO2, né? Tem algumas dessas reações que sai formando o monóxido de carbono. Por isso que é importante o carro estar sempre bem alinhado, sempre estar revisando, para todas as queimas ser completa e sair CO2 e evitar a saída do monóxido de carbono, que é um gás muito mais prejudicial, ok? Então, vamos voltar aqui para a questão e vamos fazer. É uma questão de quê? Estequiometria, tá? Na combustão de 36 gramas de grafite. Então, grafite é carvão. Combustão é O2, tá? Foram obtidos 50 litros de CO2. Então, obtido CO2 é no produto. Tá aí. Montei a equação. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou ter que balancear. Tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. Tem 2 oxigênio, tem 2 e está balanceado. Então, pronto, essa equação ficou bem fácil, ok? Então, primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear. Aí vou para a pergunta. Qual foi a pergunta? Na combustão de 36 gramas de grafite, então embaixo de grafite eu vou botar 36 gramas, foram obtidos 50,4 litros de CO2. Então, embaixo de CO2 eu vou botar 50,4 litros. Ok? Aí, ele quer saber qual é o rendimento dessa reação. Então, olha só. Se ele quer saber o rendimento, é porque esse número aqui que foi obtido, 50,4, tá? Foi um número obtido, tá certo? Que teoricamente vai dar um valor maior, não vai dar 50,4. Na teoria, sempre quando a gente calcula, dá um valor maior,
mas quando a gente vai na prática, a gente obtém um valor menor. Por isso que a gente fala em rendimento. Então, o que é que eu vou ter que fazer se cair uma questão dessa? Eu vou apagar tudo para a gente começar. Se cair uma questão dessa, pedindo, ele disse que foi obtido 50,4, quer saber qual é o rendimento? Então, eu vou logo para a equação. Qual é a equação? Vamos montar a equação que a gente já viu, né? A gente já viu isso aqui, tá? Então, nós vimos que é quem? Carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Ele disse que 36 gramas de grafite puro. Então, eu vou colocar aqui 36 gramas de grafite, tá? E eu quero saber, e vamos ver qual vai ser o volume aqui de gás carbônico. Porque ele disse que obteve 50,4 e quer saber o rendimento. Então, se ele quer saber o rendimento, é porque esse aqui foi o valor obtido no laboratório. Então, vou ver na teoria quanto é. Ora, como eu tenho carbono, o carbono na tabela, ele vale quanto, o carbono? Ele vale 12. Então, na tabela, o carbono vale 12. Então, eu vou colocar aqui quanto é que vale o carbono, 12, tá? 12. Pensei que era só eu que estava cansado, mas o computador já cansou. Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer direitinho, tá? Que essa questão a gente não resolveu ela todinha, mas vamos lá. Ó. Primeiro, na combustão de grafite, C, tá? Toda combustão necessariamente tem quem? Tem o oxigênio. Então, eu vou colocar aqui mais O2, formando CO2, tá? Quanto eu coloquei? 36 gramas. Então, coloquei aqui 36 gramas. Quanto é o carbono na tabela? 12. Quanto vai formar aqui? É isso que eu vou calcular, ver. Mas quanto é na CNTP? 22,7. Então, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar... Faça aí, Jonathan. Jonathan, o nosso técnico ali, ele vai fazer a conta. Eu vou achar o volume que vai ser obtido, tá? Vou passar aqui para outra folha para achar o volume. Só lembrando aqui, ficou 12 vezes V, tá? Igual a quanto? 12 vezes V, igual a 36 vezes 22,7. Igual a 36 vezes 22,7. Então, quanto é que vai dar meu volume aqui? Faça aí, Jonathan. 3 vezes 22,7. Isso. Tá cansado já de 11 horas da noite, eu não vou arriscar mais fazer conta, não. Quanto? Então, vai ficar 3, né? Vezes 22,7. 3 vezes 7 dá 21, vai a 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. 3 vezes 2, 6. Deu isso? Foi? 68,1, ok? 68,1 litros. Ora, esse foi o volume teórico, mas para achar o rendimento, eu vou exatamente achar o quê? Quanto foi o volume que deu aí teórico? 68,1. Mas lá, ele disse que tinha obtido quanto? 50,4. Então, o rendimento vai ser o quê? 50,4 dividido por 68,1. Deu quanto aí, Jonathan? Então, esse aqui foi o volume teórico. Porque quando eu faço nas contas, é o volume teórico. Mas quando eu vou para o laboratório, dá outro valor. Deu 50,4. Aí, para obter o rendimento, eu divido um pelo outro, tá? 0,74, ou seja, 74%. Vamos repetir, vestibulando? Ele disse que pegou o grafite, tá aqui o grafite, certo? E queimou o grafite. Quando queimou o grafite, ó, quando queimou o grafite, combustão é oxigênio, formou CO2. Ele disse que queimou 36 gramas de grafite. Então, 36 gramas de grafite, tá? Ora, se aqui está em grama, eu vou ter que colocar aqui a massa do carbono, 12 gramas. Ok? E formou 50,4, tá? E ele quer o rendimento. Então, se formou 50,4 no laboratório, eu quero saber essas 36 gramas, quanto realmente vai formar na teoria.
E como aqui é CO2, carbono na tabela é 12, CO2, quando vocês fizerem a conta, o C vale 12, o O 16 vai dar 44. Como ele quer volume, tá? Eu vou colocar aqui o que ele deu, ó, 22,7. 22,7, porque foi o volume dado. Aí vou fazer a conta. Quando eu fiz essa conta, nós achamos, ficou 12 vezes V igual a 36 vezes 22,7. O volume que nós achamos foi 12 vezes V igual a 36 vezes 22,7. Quando nós achamos isso, tem um volume de quanto, hein, Jonathan? 68,1 litros, tá? Então, esse volume que eu achei, repetindo, ó, 36 gramas, vai formar que volume? V. Como aqui eu botei grama, 36 gramas é grafite, tem que ser em grama. A massa do carbono é 12, eu botei 12. Como aqui ele quer volume, já que ele pediu o rendimento, eu tenho que botar o volume 22,7. Quando eu fiz essa continha, deu 68,1. Para achar o rendimento, eu vou dividir o volume que ele obteve no laboratório, foi obtido 50,4, pelo volume que eu achei na teoria, 68,1. Quando eu dividi aqui, deu 74% o rendimento dessa reação. Ou seja, vai para cá, vestibulando. O que é o rendimento? Quando você faz as contas no papel, como eu fiz, 36 gramas de carvão, de grafite queimado, vai formar que volume? Quando eu peguei 36 gramas de carbono, tá? E achei o volume, teoricamente eu encontrei um volume de 68,1 litros. Então, no papel, quando a gente faz aqueles cálculos de estequiométrico no papel, a gente encontra um valor. Só que na prática nunca dá aquele valor. Por quê? Porque no papel as massas dos elementos estão tudo certinho, não se perdeu nada, tá certo? A quantidade de massa que eu coloquei foi aqui foi para o cálculo, mas lá no laboratório às vezes a gente coloca 30 gramas de um produto, quando coloca no outro canto, sobrou um resíduozinho que se perdeu ali, perdeu um resíduo no outro local. Quando você vai colocar, uma parte desse produto aí está com um pouquinho de impureza, que a gente não percebeu, no papel ali a gente considera ela toda pura. Então, quando a gente faz no papel, dá um valor. Quando a gente faz na prática, dá outro. Isso chama rendimento. Por exemplo, eu fiz uma experiência, na prática eu esperava que desse 30 gramas. Aí quando eu fiz na teoria, deu 30 gramas. Quando eu fiz na prática, só deu 15 gramas. Então, isso aí, essa diferença, a gente diz que é por conta do rendimento da reação, tá certo? Aí, lógico, tem o fator da temperatura, tem outros fatores. Eu estou aqui tentando ser didático para não entrar em detalhes também, né? Para o aluno entender o linguajar. Então, vamos supor que no papel eu fiz para dar 30 gramas e quando fiz no laboratório deu 15. Qual vai ser o rendimento dessa reação? É só dividir o 15 por 30, vai dar 0,5, ou seja, 50%. Ou então eu faço, os 30 que eu achei correspondem aos 100%, o que seria se fosse tudo certinho. E os 15 que eu encontrei correspondem a X. Aí fazia, encontrava X 0,5, ou seja, 50% é o rendimento dessa reação. Então, as reações quando a gente faz no laboratório nem sempre dá o que eu espero. Então a gente chama, cada reação tem seu rendimento. É por isso que quando as reações são reversíveis, ocorrem de um lado e para o outro, você pode, através do deslocamento do equilíbrio, melhorar o rendimento da reação. Por exemplo, você quer formar mais um produto, porque quando você coloca o reagente e forma um produto, aquele produto vai ser caro, você vai vender. Só que aquele produto você tem que aproveitar o máximo de reagente para formar muito produto, senão vai sair caro demais. Então você tem que melhorar o rendimento dessas reações. Aí você pode melhorar o rendimento se ela for reversível, adicionando ou retirando produto, ou adicionando reagente para deslocar para o produto. Você pode também, se tiver algumas no estado gasoso, através da pressão, tá? Os princípios de deslocamento de Le Chatelier, e também através da temperatura. A temperatura, você modificando a temperatura, ela tende, se você aumentar a temperatura, ela vai no sentido endotérmico. Se for uma reação endotérmica, para melhorar o rendimento daquela reação, para obter mais produto, você aumenta a temperatura. Se a reação for exotérmica,
para obter mais produto, né, no sentido direto foi isotérmica, para obter mais produto, melhorar o rendimento, você faz ela numa temperatura menor. Então você pode obter mais produto aumentando ou baixando a temperatura, dependendo se ela for exo ou se for endo, se for uma reação reversível, ocorrer no equilíbrio no sistema fechado. Lembre-se que para ocorrer o equilíbrio químico tem que estar no sistema fechado. Então, essa parte de rendimento é bastante interessante, tá? Eu vou voltar para a questão só para a gente fechar.